vai falar de algumas propriedades que podem até, por que não, nos ajudar a resolver determinadas questões e até mesmo diminuir o tempo de execução dessas questões. Tá certo? Então a gente vai aqui, nesse primeiro tempo de aula, abordar essas partes teóricas que faltaram, soma e propriedades, e na próxima aula a gente vai aplicar essas propriedades, aplicar essas somas em exercícios que vão cobrar, obviamente, esses assuntos, beleza? Então, já convido você a dar uma olhada aqui no nosso quadro. Então eu vou escrever assim, ó, PA e PG, técnicas de resolução. Meu diretor, se você puder já ajeitar em uma carguinha, que ele está aqui chorando já. Preto. Já vou pegar. Então, primeiramente, vamos falar das coisas que faltam, né, de progressão aritmética. Sobre progressão aritmética, obrigado, meu diretor. Sobre progressão aritmética, a gente sabe que existe uma característica nas progressões aritméticas de que o próximo termo que aparecer nessa sequência será igual ao termo anterior somado a uma razão, né? Então, o segundo termo é o primeiro termo mais a razão. O terceiro termo é o segundo termo mais a razão. E isso vai gerando uma sequência com um padrão muito bem definido e, de certa forma, até muito fácil de manuseá-lo. É claro que quando você contextualiza questões e quando você trabalha com ambientações mais complexas, é claro que você encontra exercícios de progressões aritméticas bem complexas. Mas a ambientação de uma sequência aritmética, ela é fácil de entender e, por que não dizer até, de dominá-la. Então, observa essa sequência aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tivesse essa sequência aqui. 2, 5, 8, 11, 14 e eu vou terminar no 17, tá? Ou você pode observar que, de fato, isso é uma progressão aritmética, porque os saltos, eles são, primeiro, eles são aditivos, né? Eu sempre somo um mesmo valor e, como eu acabei de falar, além disso também é constante. Nesse caso, eu estou sempre somando 3 unidades. Então, 3 com 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Entretanto, nós não conversamos na aula referente a PA uma propriedade muito importante, né, que às vezes é explorado de uma maneira bem inteligente nas questões. É que se você observar, se você excetuar dessa lógica que eu vou te apresentar, se você tirar da sua ideia o primeiro e se você tirar o último, excetuando o primeiro e o último termos, todos os termos vão ser médias aritméticas dos seus extremos. Traduzindo, dá uma olhada no número 8. O número 8, ele poderia ser pensado como sendo os extremos 5 mais 11, tá vendo? Quem são os vizinhos do 8? Os vizinhos do 8 são 5 e 11. 5 mais 11 dá 16, e 16 divididos por 2 dá 8. Ou seja, a média aritmética dos vizinhos do 8, a média aritmética de 5 e 11, resulta justamente nesse termo central. Então, ó, propriedade 1, excetuando o primeiro e o último termos, todos os termos são médias aritméticas
dos seus vizinhos. Então, vamos observar isso melhor. Quem são os vizinhos do 5? Os vizinhos do 5 são 2 e 8. 2 e 8 são os vizinhos do 5. Ora, se eu somar o 2 com o 8, e a esse resultado dividir por 2, de fato, 2 mais 8 é 10, e 10 divididos por 2 dá 5. Vamos pegar aqui um outro termo, acabei de falar do 8, né? O 8. Quem são os vizinhos do 8? Os vizinhos do 8, 5 e 11. 5 mais 11, 16. E 16 divididos por 2 também dá 8. E isso vai se dar com todos os elementos da PA, menos com o primeiro e com o último. E por quê? Porque tanto o primeiro quanto o último não tem toda a sua vizinhança completa, né? O primeiro, por ser primeiro, não tem ninguém que venha antes dele. E o último, por ser último, não tem ninguém que venha depois dele. Então, essa primeira propriedade é uma propriedade que volta e meia, principalmente em exercícios em vestibulares à margem da prova do Enem, exercícios regionais e tal, vestibulares regionais, eles trabalham com essa ideia, com essa propriedade em especial. Uma outra propriedade que acaba justificando a fórmula da soma dos termos de uma PA é sobre a equidistância e a simetria em uma progressão aritmética. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Vou para a propriedade 2 e vou te mostrar nessa propriedade 2 essa tal simetria que eu estou falando. Observa só. 2, 5, 8, 11, 14, 17. Se você observar, se a gente pegar o primeiro termo e analisar esse primeiro termo com o último termo dessa sequência, você pode observar que a soma desses dois termos dá 19. E esse número 19, essa soma 19, ela vai aparecer em todos os termos que são equidistantes. Imagina que você tivesse aqui um eixo central, uma reta mesmo, só para te orientar. Existem termos que se equidistam, têm uma mesma distância dessa reta imaginária aqui, que eu quero que você imagine, né? Esse primeiro é equidistante desse último se existisse uma reta aqui no meio. Quem seria o termo equidistante do segundo termo? Não seria o penúltimo? Então vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos pegar agora o segundo termo e vamos agora somar com o seu equidistante, portanto, o penúltimo termo. Então, nessa situação, o segundo termo somado ao penúltimo termo também dá 19. E se você observar, o terceiro termo e o antepenúltimo termo também, né? 8 mais 11 também dá 19. Então você observa que se eu pedisse para você, por exemplo, encontrar a soma de todos os termos dessa progressão aritmética, você poderia somar de forma linear, somar o 2 com o 5, com o 8, com o 11, com o 14, com o 17, que inclusive seria o nosso movimento natural se a gente não soubesse, né, essa propriedade. A gente somaria naturalmente de forma linear, somar o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto e com o sexto. Mas se a gente conhece essa propriedade, a propriedade de que termos equidistantes, quando somados, geram um mesmo valor, talvez a gente pensaria um pouquinho diferente. Talvez a gente pensaria de uma maneira, talvez, que tornasse a nossa conta, o nosso trabalho, um pouco mais fácil. Aliás, essa é a função das propriedades. Tornar o nosso trabalho envolvendo progressões aritméticas mais fáceis. Então,
Além da forma tradicional de se somar o 2 ao 5, ao 8, ao 11, ao 14, ao 17, que seria de maneira linear, eu também poderia pensar no seguinte: eu poderia pegar qualquer um desses termos equidistantes, o primeiro ao último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, correto? Poderia pegar qualquer um desses caras, por exemplo, o primeiro com o último, e a esse resultado me perguntar quantas somas iguais a essa de 19 eu acabei formando nessa minha sequência. E eu acabei formando 3 somas, o que é muito justo, porque se essa PA tem 6 termos, e se em cada soma eu utilizo 2 desses 6 termos, então eu vou acabar formando 3 somas. 6 dividido por 2, correto? Então, como resultado, 2 mais 17, 19. 19 vezes 3, 57. Se eu somasse todos esses caras, é claro que eu também chegaria no 57. A grande questão, óbvio, né? Então, fazer aqui a continha, 19 vezes 3, 27, 57. Esse resultado que eu encontrei aqui, eu encontraria se eu somasse 2 mais 5, 7, mais 8, 15, 15 mais 11, 26, 26 mais 14, 40, 40 mais 17, 57. Só que em vez de ir somando de forma linear, eu utilizo a propriedade para alcançar o mesmo resultado. A saber, da onde apareceu essa soma 2 com 17? O fato desses termos serem equidistantes. Então, qualquer termo ou par de termos equidistantes nessa progressão aritmética vai sempre gerar o mesmo valor. E por que eu multipliquei por 3? Porque se são 6 termos e cada soma eu preciso de 2 números, de 2 termos, eu acabo formando 3 somas. A quantidade total de termos, 6, dividido por 2, porque cada vez que eu faço essa soma, eu preciso de 2 números. Com essa ideia, com essa propriedade, eu posso agora aplicar esse conceito, essa concepção, para toda e qualquer progressão aritmética. Então, se por um acaso eu tiver aqui um primeiro termo que eu preciso somar com o segundo, preciso somar com o terceiro, preciso somar com o quarto, até chegar no penúltimo termo, até chegar no último termo, né, que a gente chama até de soma dos n termos de uma progressão aritmética, para eu encontrar essa soma, eu não preciso mais somar linearmente, até porque isso pode dar muito trabalho. De repente não tenho só 6 termos, de repente eu tenho 100 termos, 1000 termos, 1 milhão de termos. Então essa soma linear, ela passa a ser muito complexa de se fazer. Então o que eu vou optar por fazer? Eu vou utilizar a propriedade, eu vou somar 2 termos equidistantes, que normalmente na fórmula ele vai aparecer como sendo A1 mais AN, o primeiro termo e o último termo dessa progressão aritmética, e vou multiplicar pelo número de pares de soma que vão gerar esse mesmo resultado. E aí, quantos pares de soma eu vou formar? Ora, se quando eram 6 números, eu consegui multiplicar por 3, eu obtive 3 somas. Se eu tiver n termos, n números a somar, esse resultado de A1 mais AN será multiplicado pela metade do número de somas. E aí, se você estiver aí um pouquinho preocupado, não, Glaucio, porque no meu livro aparece assim, ó.
tanto faz, né? Você está multiplicando, então tanto faz a fração ser uma fração de toda a operação ou se for de parte dela, já que está sendo multiplicado. Tudo bem? Então, com isso, apareceu aqui, com essa propriedade, apareceu uma fórmula, uma definição muito importante agora para as questões do Enem, que é a chamada soma dos n primeiros termos de uma PA. Seria essa fórmula aqui. Ok? Com isso, a gente fecha com duas propriedades importantes da PA. Existe uma terceira propriedade que eu queria mostrar para vocês. Mas antes de mostrar para vocês essa terceira propriedade, faz aquele print time e enquanto você printa as coisas que estão aí, deixa eu ver se já existe alguma dúvida aqui rolando. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Por que o 2 mais 17 está entre parênteses? Primeira pergunta. Porque o 2 mais 17 é a soma. Deixa eu ver qual é o nome da pessoa. Desculpa, acabei esquecendo. Lucas. Lucas, por que o 2 mais 17 está entre parênteses? Porque essa soma, ela está se repetindo por 3 vezes. Então, eu não posso simplesmente multiplicar o 17 ou somente o 2 por 3. Eu tenho que multiplicar a soma por 3. São 3 somas iguais a 2 mais 17. Então, é necessário ter o parênteses. Beleza, Lucas? Por que 3 vezes? E por que 3 vezes? É a pergunta. Porque existem 3 somas. E por que 3 somas? Porque se são 6 números e cada vez que eu somo, eu utilizo um par de números, logo, eu vou ter 3 somas. Se eu tivesse uma PA com 10 termos e eu precisasse fazer essa soma, eu teria 5 somas, porque cada vez que eu somo, eu sempre escolho um par de termos para executar essa soma. E assim sucessivamente. Perfeito? O que seria o N? Pergunta agora da Ângela. Glaucio, o que seria o N? O N indica a última posição. Ela pode ser a 10ª posição, ela pode ser a 1000ª posição, ela pode ser a 100ª posição. Isso vai depender do exercício, tá, Angélica? É sempre o último termo. Então, o que eu quero dizer com SN? É a soma dos N primeiros termos. D é a soma do primeiro termo com o segundo termo, com o terceiro termo, com o quarto termo, até chegar no último termo, o termo que eu quero. E como é que eu vou saber o termo que eu quero, Glaucio? Claro, eu preciso ler a questão. No enunciado da questão, ele vai me determinar qual é esse termo, ou eu vou deduzir que é o último termo que eu preciso encontrar. Beleza? Mais perguntas? Isso resulta, sim, Júlia, isso resulta na soma dos termos, a fórmula, né, da soma dos N termos de uma PA. O Reis Guido me pergunta se essa primeira propriedade, só serve para PA. Sim, só serve para PA. Tanto a primeira propriedade quanto a segunda propriedade são propriedades que só servem para progressão aritmética. Então, esse primeiro quadro, pessoal, é só para progressão aritmética, tá certo? Peço até desculpas se eu não deixei isso muito indicado. É porque na minha fala eu acabei restringindo isso a uma PA. Mas é isso, é só progressão aritmética por enquanto. Aproveitando, deixa eu até continuar. Falta só mais uma propriedade de PA que eu gostaria de mostrar para vocês. Propriedade de número 3. Propriedade de número 3. Essa propriedade de número 3,
inclusive, vou aplicar num exercício na próxima aula, daqui a pouquinho. Essa propriedade, ela tem relação direta com o termo geral da PA. Então, vamos relembrar como é que é a fórmula do termo geral da PA. O termo geral da PA, ela é definida pela seguinte fórmula. AN, ou seja, o termo que eu quero descobrir, vai ser igual a A1, portanto, o primeiro termo, mais N menos 1 vezes a razão, representada pela letra R. Essa fórmula a gente utilizou bastante na primeira aulinha que a gente teve, que foi a aula que falou de termo geral da PA, e vários exercícios, né? Então, lembrando, a N é o elemento que eu quero descobrir na maioria das vezes. A1 é o primeiro termo dessa situação, dessa progressão, melhor dizendo. Por exemplo, nessa sequência, o A1 é 2. N menos 1, esse valor de N depende de quem eu quero descobrir. Então, se eu quero descobrir o 10º termo, o valor de N é 10. Então, 10 menos 1 seria 9. E R é a razão. É quanto eu salto. Então, a razão dessa PA, por exemplo, é 3. Perfeito? Então, dá uma olhadinha nessa situação. Vamos supor que a gente vai encontrar é só uma suposição para você ver o ponto que eu quero chegar. Vamos supor que eu quisesse encontrar o A10, o 10º termo. Se eu quisesse encontrar o 10º termo, aplicando o termo geral da PA, como é que ficaria essa situação? Ficaria assim, ó. A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes a razão. Então, o A10 seria A1 mais 9 vezes a razão. Beleza, então, só para você entender, nessa sequência aqui, se a sequência em questão me afirma que o A1 é igual a 2 e a razão é igual a 3, fica fácil, porque o 10º termo vai ser igual ao primeiro termo, mais 9 vezes a razão, que é 3. Então, 9 vezes 3, 27, mais 1, 28, pronto, encontrei o 10º termo. Então, supondo que eu quisesse encontrar o 10º termo, utilizando o termo geral, ele já me oferece tudo o que eu quero. Eu consigo encontrar o 10º termo a partir do primeiro termo e da razão. Mas talvez isso possa ser um problema na questão que eu estou estudando. De repente, ele não me ofereceu o primeiro termo, como nesse caso. De repente, ele não quis me oferecer o primeiro termo. De repente, o problema, ele quis dificultar a minha questão, não me oferecendo um primeiro termo, me oferecendo, por exemplo, um 4º termo. Então, vamos supor que eu não tivesse o primeiro termo. Vamos supor, numa mesma situação, mas eu não tenho o primeiro, eu só tenho o 4º termo. Então, estou inventando a seguinte problemática aqui, ó. Eu quero encontrar o 10º termo, só que o A4 é 2, 5, 8, 11, né? O 4º termo é 11 e a minha razão continua sendo 3. E eu, de alguma maneira, quero continuar utilizando o termo geral. Só que o problema de querer utilizar o termo geral nessa situação, que é relativamente simples, ela recai num problema.
o termo geral precisa do primeiro termo, além da razão. Eu não tenho o primeiro termo. Eu tenho a razão e eu tenho o quarto termo. Então eu vou te mostrar uma outra maneira de se definir o termo geral da PA, não necessariamente conhecendo o primeiro termo. Mas olha que legal, qualquer termo. A partir de qualquer termo e da razão, eu consigo encontrar o termo que eu quero da PA. E de que maneira eu faço isso? Vamos pensar. O A10, como a gente viu aqui, ele é o A1 mais 9R. Mas observa só, o 9R, ele poderia ser pensado, por exemplo, como uma soma de dois elementos. Observa que esse 9R poderia ser a soma de 3R com 6R. Parece meio esquisito, né? Da onde você tirou isso da sua cabeça, Glaucio? Bom, independente, por enquanto, de como eu pensei na soma desses dois números, é verdade que 9R é a soma de 3R com 6R. 3R mais 6R, 3 mais 6, 9. Então, 3R mais 6R, 9R. E agora vamos entender por que eu pensei dessa maneira. Porque pelo termo geral, pensa só nesse cara aqui, só no A1 mais 3R. Se você pensar só no A1 mais 3R, isso corresponde a alguém. Se você ainda não sacou, pensa no seguinte, quem seria o termo geral do A4? O termo geral do A4 não seria justamente A1 mais 4 menos 1, ou seja, 3R? Então, na verdade, A1 mais 3R é o próprio A4. Ou seja, nesse momento, eu acabei de criar uma nova relação. Eu agora estou afirmando que o A10 é igual ao A4 mais 6R. E agora, com isso, eu consigo encaixar os dados do problema. Então, eu tenho que o A10 é igual ao A4 oferecido, mais 6 vezes a razão também oferecida. E aí eu vou encontrar, como resposta, 6 e 3, 18. 18 com 11, eu vou encontrar 29, né? Saiu um pouquinho diferente, porque talvez o quarto termo não fosse exatamente o 11, né? Mas, de qualquer maneira, você já encontrou quem você queria, né? Você já encontrou quem você queria. Esse aqui é o A1, esse aqui é o 3R, eu quero encontrar A1 mais 9R. 9R é a soma de 3 com 6. Observa que A1 mais 3R é o A4. O A4 é igual a 11. Então, no lugar do A1 mais 3R, eu escrevi 11 mais 6 vezes R. A razão é 3. Substituir. Encontrei como resposta 29. Ou seja, eu encontrei uma maneira muito mais interessante do que o resultado. É a maneira como eu me virei para resolver o problema. Eu reinventei o termo geral da PA. Eu estou reescrevendo o termo geral da PA. E de que maneira eu estou reescrevendo? Eu agora não preciso, não depende mais do primeiro termo. Eu tenho a liberdade de associar qualquer termo que eu preciso encontrar com qualquer termo que eu tenha. E não precisa mais ser o primeiro termo. Essa que é a grande sacada dessa propriedade. Ah, Glaucio, mas como é que eu ia conseguir estabelecer qual é o termo que eu quero? É muito simples, olha só. Observa esse índice aqui. Esse índice não é 10? Eu quero encontrar o 10º termo. Observa o índice que foi dado. Ele não me ofereceu o 4º termo? Observa agora o número de vezes que eu estou multiplicando a razão. E para terminar, observa que 4 mais 6
é 10. Então eu posso encontrar, eu posso descobrir essa correlação justamente com esses índices. Glaucio, explica melhor. Vamos lá. Vamos supor que eu quisesse encontrar o 10º termo, mas o problema não me ofereceu o A4. O problema me ofereceu o A5. Ora, eu vou então utilizar o A5, que foi o dado que ele me ofereceu. Ora, eu quero encontrar o 10º termo, a posição é 10. Eu tenho o A5, a posição é 5. Então, quantas vezes eu tenho que multiplicar o R para respeitar essa relação que eu acabei de descobrir? Ah, basta multiplicar isso por 5. Porque, de fato, 5 mais 5 dá 10. Ah, Glaucio, num outro exercício, eu precisei encontrar o 100º termo. Mas o problema, na maldade, ele só me ofereceu o 10º termo. Ele não me ofereceu o primeiro. E não dá para fazer, porque a fórmula do termo geral associa o primeiro termo e a razão. E ele só me deu o 10º termo e a razão. E agora? Calma. Ora, eu quero encontrar o 100º termo. Ele me ofereceu o 10º termo. Quantas vezes eu preciso multiplicar a razão para chegar ao índice 100, a posição 100? Eu preciso multiplicar por 90. Porque 90 mais 10 dá 100. Então, isso aqui passa a ser... Deixa de ficar preso ao primeiro termo e passará a ficar associado ao dado oferecido pela questão. Você tem uma liberdade maior de trabalhar com aquilo que foi oferecido pela questão. A gente pode generalizar o processo. Eu não gosto muito, fica com muita letra, mas eu vou fazer isso. Eu vou dizer que o AN é igual a AP mais Q vezes R, desde que esse número seja resultado da soma desses dois caras. Não é isso que está acontecendo? 100 é igual a 10 mais 90, 10 é igual a 5 mais 5, ou 10 é igual a 4 mais 6, e assim sucessivamente. Então, eu consigo identificar uma outra maneira de trabalhar com o termo geral da PA. É uma forma alternativa. Termo geral, forma alternativa. Então, vamos lá. Já estamos na terceira propriedade de PA, que me possibilita pensar de uma outra maneira. É hora do seu... Deixa eu sair daqui, né? É hora do seu print time. E em cima disso, eu volto... O primeiro termo era 2. Então, peraí, deixa eu responder aqui. Ah, sim, eu escrevi ali, já entendi, perdoe-me. Aqui seria 1, né? Desculpa. Então, aqui seria 29. Até que bateu com lá. Obrigado. Erro meu, desculpa, muito obrigado. Vamos continuar aqui, tirando as dúvidas aqui. O A1 é 2, isso mesmo, foi um erro meu. Como é que pode aparecer no Enem? Próxima aula, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Próxima aula, daqui a pouquinho eu vou mostrar isso. Deixa eu ver, o A1 é 2, eu já corrigi. Vai descendo, meu diretor. Também é isso. Da onde saiu aquele 9? Termo geral, né, pessoal? Termo geral da PA. N menos 1, 10 menos 1, saiu 9. Se você está com alguma dúvida, eu sugiro, Yasmin, que você dê uma olhada na primeira aula, na aula de PA. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Acho que fechou. Obrigado por vocês terem me mostrado que eu tinha errado o A1, gente. Obrigado. Senão não ia bater. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Professor, como eu posso definir e escrever a propriedade 2? Propriedade 2 foi da soma dos termos, né? É que, eu diria assim, Júlia, a soma de dois termos, vou ficar aqui, meu diretor, a soma de dois termos equidistantes sempre darão o mesmo resultado. Dois termos equidistantes sempre somados geram sempre um mesmo resultado. Correto? Com isso, a gente fecha a propriedade 2. A gente trabalhou com 3 propriedades de PA, né? Primeiro, a propriedade da média aritmética. Segundo, a propriedade que acaba resultando na fórmula da soma dos n termos de uma PA. E agora eu falei de um termo geral da PA que não precisa necessariamente trabalhar com o primeiro, pode trabalhar com qualquer termo. E aí a gente consegue, eu vou mostrar para você uma questão, vocês estão pedindo, como é que seria isso numa prova do Enem e tal? Eu trouxe uma questão que trata justamente dessa situação. É uma questão que oferece o 16º termo, oferece o 31º termo, e ele pede o 50º termo dessa PA. Então é uma questão interessante porque em nenhum momento ele te ofereceu nem o A1 e nem o R. Ele nem te ofereceu o primeiro termo e nem te ofereceu a razão. Ele não te ofereceu os elementos primitivos. E ainda assim você consegue resolver a questão. Ainda assim você consegue identificar quem seria o 50º termo. Beleza? Ok? Existe aqui uma última propriedade que eu queria mostrar para vocês. Essa propriedade, ela já caiu num vestibular muito particular aqui do Rio de Janeiro, caiu na UERJ. Ela já caiu em um vestibular muito particular, que foi na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, no vestibular de Economia. E, de vez em quando, ele retorna. Caiu uma vez na prova do Enem, no ano de 2018. Ele fala de médias aritméticas, né? A média aritmética de toda a sequência. Então, observa essa propriedade. Eu vou chamar de propriedade de número 4. A propriedade de número 4 diz o seguinte, olha, vamos supor que eu quisesse calcular a média aritmética de todos os termos de uma progressão aritmética. Então eu tenho uma PA formada por A1, A2, A3, A4, e eu quero chegar até, por exemplo, o 10º termo, o 10º e último termo dessa PA. E o meu objetivo, eu acabei me adiantando aqui, é que eu quero encontrar a média aritmética de todos os termos dessa progressão aritmética. Como é que a gente calcula a média aritmética de uma quantidade de termos? No caso desses 10 termos, eu vou somar todos os 10 termos, então eu vou somar A1 com A2, com A3, com A4, com A5, com A6, com A7, com A8, até somar o último termo. E ao final disso, eu vou dividir pelo número de termos que eu somei. Ora, se eu somei 10 termos, eu vou dividir isso por 10. Concorda comigo? Meu objetivo nessa propriedade, né, eu estou exemplificando nesse caso, encontrar a média aritmética dos 10 primeiros termos. Então, a média aritmética desses 10 termos, sendo esses 10 termos termos de uma progressão aritmética, seria somar
todos os 10 termos e dividir por 10. É assim que eu encontro média. Somo tudo e divido pelo número de termos. Tudo bem? Mas espera aí. Vou chamar isso aqui de média. Isso aqui é a média. Média. Mas espera aí. Existe uma maneira mais fácil de somar os N termos de uma PA. A gente acabou de aprender na propriedade 2. A gente sabe que somar esses termos até o 10º é mais fácil eu fazer o quê? Vê se você lembra. Pegar os termos equidistantes e multiplicar pela quantidade de soma. Volto para aquela dúvida que vocês tiveram. Ora, se essa progressão aritmética tem 10 termos e cada vez que eu faço essa soma de um termo pelo seu equidistante, eu utilizo 2 termos, quantas somas eu vou formar? Eu vou formar 5 somas. Eu vou pegar o total de termos e vou dividir por 2. E aí tanto faz, né? Alguns livros, como eu falei anteriormente, põem a fração só no 10, porque está multiplicando, como também ele permite você dividir tudo por 2. Tanto faz, é uma multiplicação, pessoal. Tanto faz você primeiro dividir por 2 e depois multiplicar, ou primeiro multiplicar e depois dividir por 2. Então, isso aqui eu posso fazer, isso aqui já é a soma de uma PA. Beleza, então eu poderia, se quisesse, no lugar dessa soma, eu poderia substituir esse cara por essa representação aqui. Então é o que eu vou fazer. Então a minha média vai ser essa soma, A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2, e após isso eu divido por 10. Isso é isso. E isso está sendo dividido por 10. Então eu pego isso e divido por 10. Como é que eu executo essa operação? É uma divisão de 2 frações. Repito primeiro. E multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de 10 sobre 1 é 1 sobre 10. Olha que maravilha. Eu posso agora cortar esse 10 com esse 10. A média de uma PA é simplesmente pegar o primeiro termo, somar com o último termo e desse resultado basta dividir por 2. Eu não preciso fazer essa operação inteira se a progressão for aritmética. Basta eu pegar o primeiro termo, somar com o último termo e dividir por 2. Fica muito mais fácil essa conta. Pessoal, antes do coração bater muito forte e a ansiedade começar a bater, nós vamos exemplificar todas as propriedades na próxima aula. Fica tranquilo, isso foi só a parte teórica. É normal que isso dê medo, é normal que isso gere uma ansiedade. Promessa é dívida. Cada exercício que a gente for fazer na próxima aula vai remeter a uma dessas propriedades. Fica ligado que a gente vai exemplificar agora numericamente cada uma dessas propriedades que a gente relembrou aqui, beleza? Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.